Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. Eu comecei muito cedo no rádio, mas por uma contingência da vida, né? Eu não planejei ser radialista, eu não planejei estar aqui hoje fazendo rádio em Salvador, porque onde eu comecei, a gente não tinha muita perspectiva, né, no ramo da comunicação. Era uma rádio apenas na cidade, muito distante da minha realidade, que era um estudante que tinha no máximo ainda que completar um segundo grau, tinha um curso de administração, técnico em contabilidade ou magistério, nada mais na cidade inteira. Qual E era a uma cidade, única Marcos? rádio, Ipiaú. Ipiaú. Ipiaú, eu sou de Ipiaú, então assim, minha vida inteira, eu, apesar de ter vivido a minha infância inteira em Ipiaú, nasci em São Paulo, mas ainda bebê, eu fui para Ipiaú. E com 15 anos, eu consegui um estágio de colégio com meu padrinho, que era o diretor da rádio. Mas não era para falar em rádio, não era nada, era na parte administrativa da rádio. Sim. Como eu gostava de futebol, minha família inteira ligada ao futebol como torcedor, mas nunca se meteu no futebol, eu conheci aquela realidade e foi algo que mudou minha vida. Porque eu tinha outros projetos, eu queria morar em São Paulo, que era o destino, acho que de toda aquela garotada do interior, Sim. adolescente, porque você queria buscar algo melhor para sua vida profissional. Eu já tinha tios em São Paulo e nunca me veio na cabeça que isso aqui que eu vou fazer da minha vida. Eu não escolhi isso. Mas com 3 meses de estágio, um jornalista de lá faltou, não queria mais trabalhar, foi embora e surgiu aquela vaga e o diretor da rádio, que já não era mais o meu padrinho, porque Sim. ele cuidava da parte administrativa, e o diretor artístico da rádio me chamou e disse assim, você tem medo de fazer isso aqui? Eu falei, nem um pouco. Não tenho medo, mas eu nunca fiz. Eu preciso fazer para saber se é isso mesmo que eu vou conseguir realizar. Fato é que eu cheguei na rádio, com 3 meses já comecei a fazer algumas notícias esporádicas no noticiário local, mas foi no futebol que eu me fixei, porque eu tive que aprender a fazer a parte técnica da transmissão esportiva, eu tive que fazer aquele trabalho artesanal, porque não tem a tecnologia que a gente tem hoje, que a gente está vendo aqui. Então foi aí que eu comecei a me notabilizar e fazer acontecer o futebol naquela rádio que nunca tinha transmitido o futebol daquela forma. Então eu comecei a fazer futebol no estádio, através da Rádio Educadora de Piauí, que hoje já virou FM. Então, assim, eu fiquei 3 anos na rádio. Mas isso que é intermunicipal, lá os Intermunicipal. torneios regionais. Só intermunicipal e o campeonato local da cidade, que a gente nem transmitia, mas dava informação de lá e eu ia para o estádio. Para você ter ideia, como era difícil naquela época, você não tinha linha telefônica para transmitir do estádio para lá. Sim. Como o estádio dava mais ou menos uns 2 quilômetros para a rádio, a gente puxava fio, como tem hoje esses fios da internet, Sim. de poste a poste. Sim. A gente levava o fio de poste a poste, fio de som, de Ia caixa de som, jogando de um poste para outro, amarrando e levando até o estádio. Rapaz. E aí levava 2 pontas para transmitir, 2 pontas para receber o retorno. E a gente fazia esse trabalho. Quando quebrava o fio, a gente tinha que voltar lá. E era a gente que fazia isso. Então veja que naquela oportunidade que eu tive, eu agarrei naquele momento. E dei sorte também. Porque foi logo ali, depois que eu já estava fazendo programas, apresentando o programa de jornalismo, já estava fazendo futebol. Foi no momento em que Pedro Irujo, já falecido, Sim, famoso. dono da Rádio Sociedade da Bahia, que era uma potência em Salvador. Então ele não tinha nem Itapuã na época, então. Porque Tinha ele era TV dono Itapuã, da TV né? Itapuã também. Ah, sim. Mas ele comprou as rádios do interior para fazer uma rede de rádios. Talvez ele já tivesse a ideia de ser político, que foi deputado federal. Sim, sim. E queria, inclusive, na família, elegeu filho e tal. Então ele queria entrar na política, mas era um empresário bem sucedido, não só na comunicação, mas na comunicação ele conseguiu mudar muita coisa aqui, né? Contratar os bons profissionais, os melhores profissionais, pagar melhor, pagava bem e comprou as rádios do interior. Ele comprou Ipiaú, Jacobina, Jequié e Feira. Comprou rádios nessas cidades. Santa Amaro depois e tal. Mas as primeiras foram Jequié, Jacobina e Ipiaú. Depois Feira. Pegou Centro-Sul. Pronto. E ele precisava do pessoal do interior para trazer notícia para a capital. Sim. Então, todos os dias eu fazia o balanço geral, que era com o Djalma Costalino. Um dia, Djalma Costalino, que administrava as rádios do interior, foi para Ipiaú e me perguntou se eu queria vir para Salvador. Na mesma hora eu falei, eu arrumo a mala e vou amanhã.
Solteiro, não tinha compromisso com nada, com ninguém. Então, assim, Novo ainda também. novo, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos de idade, eu comecei com 15 para 16. Fiquei 2 anos. No terceiro ano, com 17 anos, eu ia fazer 18 ainda e vim para Salvador. Se fosse hoje, era bem difícil na realidade dessa aí, até pela idade, né? E tudo dá certo, né? Assim, tudo combinado daquela forma, né? Logo depois ele comprou, eu já fazia o programa, passei quase um ano fazendo o noticiário do interior, daquela região toda. Era um repórter daqui, um repórter de Jiqué, um repórter de Jacobina, e ele queria que eu fosse para lá e eu vim para Salvador. Cheguei em Salvador, não era pro esporte, eu fazia jornalismo, eu era um repórter de rua. Ou seja, eu fazia que ele chamava de VHF, né? Porque era um microfone VHF, era unidade móvel, é o carro hoje que está na rua aí rodando. Fazia Hospital Geral, que era o Getúlio Vargas, depois eu fui para Vasta da Gama no hospital, que é o HGE hoje. Fazia Central de Polícia, que é na Piedade, a Central de Polícia tinha uma cabine de imprensa lá, e passei por todas as áreas do jornalismo. E fazia Central Contas, que é engraçado que as pessoas não sabem. Aquela torre que tá ali na TV Itapuã, lá em cima ali, acho que são 5 andares, tem um elevador ali, aquela... Eu morei ali no Garcia, via de longe assim, mas nunca cheguei Pronto. perto. Ali era onde a gente fazia o trânsito da cidade. Porque hoje você tem o Waze, você tem todos os aplicativos. Não, naquela época não existia isso, nem celular. O que era visual, Era visual, você tinha um binóculo e tinha o pessoal da Contas, que era o do táxi, que informava a rádio cometas, tal. por telefone. Sim. Então eles tinham uma parceria com a Contas e informava. E eu ficava lá de cima no meu horário, com um binóculo para saber onde é que estava engarrafado e que não estava engarrafado. Subia aquilo ali 5 andares para fazer lá de cima. Então, assim, essa trajetória inicial foi justamente... fazendo um resumo, saindo de Piauí, fui para estágio, depois de estágio me fixei na rádio, da rádio em 1990, exatamente em abril de 90, eu cheguei em Salvador no dia 9 de abril de 90.